Cenário novo! Só que não, né? A gente ainda não tá nesse nível de vamos bolar cenários e tal. O nosso cenário, na verdade, é o que tem para esse momento. Então, onde estamos, dá para gravar. No meu caso, nesse momento, sem tripé, sem lapela, sem nenhum dos recursos, enfim. E a gente vai desse jeito aí. Deve ter muito ruído externo, enfim, mas paciência. O que importa é a mensagem, que era o que a gente queria passar pra vocês. Bom, vocês viram aí essa imagem, conseguiu prestar atenção no que te chamou a atenção primeiro na cena? Então, acho que já deu pra entender um pouquinho qual que é a ideia do que a gente vai falar. Na verdade, o que a gente vai falar tá no título, mas assim, entender qual é a conexão dessas cenas com o que a gente vai falar. Talvez tenha feito sentido pra você, ainda não. Vamos chegar lá, a gente vai explicar. Hoje o tema é empatia e esse tema já estava previsto, já estava nas minhas pautas, eu já vinha estudando sobre ele, pesquisando sobre ele. E calhou que eu cheguei nesse lugar há alguns dias e foi a primeira coisa que eu observei. Eu abri a porta, vi mais ou menos o ambiente, fui para a janela, abri a cortina, era uma baita cortinona. E aí, assim que eu abri a cortina, foi a primeira coisa que eu reparei. E o engraçado é que assim, eu não me atentei num, olha que vista, olha, tá de frente para outras casas, olha. Não, a primeira coisa que eu fiz foi, nossa, tem um morro ali. E tem casas ali naquele morro. E tem famílias ali naquelas casas. E quem será que são essas famílias? Por que será que eles estão ali? Por que será que eles precisaram construir ali? E essas perguntas ficaram na minha cabeça até hoje, assim, todo momento que eu paro para ir na janela, para ir na sacada, eu só consigo pensar nisso. Talvez você não tenha se atentado a isso. E isso não quer dizer que você não seja uma pessoa empática, mas nessa situação, isso é um ponto para mim que me faz olhar com empatia para pessoas que estão ali e pensar, caramba, como será que é viver essa vida, morar nesse lugar, precisar morar nesse lugar e não em qualquer outro que de repente eu moro e você mora. Vamos primeiro entender o significado de empatia? Talvez você já tenha uma noção, mas vamos buscar ali uma ajuda do dicionário para explicar um pouquinho melhor pra gente. Vou pra minha colinha, tá? Ó, ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. É uma aptidão para se identificar com o outro, para se colocar no lugar do outro, se projetar, sabe? Com a mente, se projetar e pensar como que é a pessoa vivendo aquela vida, vivendo daquela forma e fazendo aquelas coisas. Bom, a colinha que eu peguei, ela tinha um plus ali, o significado para a psicologia, e coloca assim: identificação de um sujeito com o outro, quando alguém, através de suas próprias especulações ou sensações, se coloca no lugar de outra pessoa tentando entendê-la. Então assim, quando eu coloquei lá a pergunta no começo de o que você viu primeiro, para de repente assim, te chamar a atenção de o nosso olhar também, ele vai dizer muito sobre a forma que a gente pensa. De repente, não quer dizer que você não seja empático porque você não olhou as casas no morro. Mas assim, de repente você olhou para os prédios e pensou assim, nossa, né? Como será que é morar num prédio desse, que é mais uma coisa mais quadrado, caixa, e talvez sua realidade seja casa, seja sítio, né? Então, talvez você tenha se projetado assim, isso também é ser empático. Mas a gente acaba puxando para uma questão mais social, que acaba pesando um pouco mais, onde as coisas ficam também mais aparentes, né? Quando alguém, uma pessoa que é desfavorecida socialmente, uma pessoa que tem mais necessidades básicas não atendidas, e a gente olha para essa pessoa e não enxerga essas precariedades na vida dela, entende? Eu acho que eu não sei se você é de São Paulo que tá me assistindo, mas para mim que sou de São Paulo, eu se fala muito aqui do quanto o morador de rua, ele é quase que um adorno, ele é um adereço ali no meio da rua. Se você andar em grandes centros, principalmente no centro de São Paulo, Anhangabaú, algo assim, República, tem outros, tá? Mas eu vou usar essas referências que me vieram à cabeça agora. A gente passa por moradores de rua como uma coisa muito normal, é muito ok, sabe? Ele tá ali. Então por isso que a gente fala assim, ele é um adereço. Ele tá ali, ele não é nem um humano igual a mim. Porque eu não olho e assim, ah, caramba, uma pessoa morando na rua, nessa condição, pedindo comida. Então assim, ah, mas Amanda, se eu for pensar isso de todos... então, mas é que tá. Ele é só mais um. Ele é um adereço, ele é um
um item ali na decoração. É um chafariz, uma árvore, um poste e um morador de rua, sabe assim? Ele é um adereço que a gente passa despercebido no dia a dia, porque é muito comum. Mas enfim, a empatia, ou a falta da empatia, tende a aparecer mais, então, quando a gente fala de questões sociais. Mas assim, no dia a dia ela tá presente o tempo inteiro. Você tá no transporte público e aí uma pessoa vem e esbarra em você. E você, de cara, você reage, é extremamente reativa com o seu estado de espírito, como você está. Se você teve uma manhã ruim, se você estava com a cabeça presa em 1000 problemas que você estava, que você tem para resolver, no caso, e aí você já reage de pronto, extremamente nervosa, estressada, como se aquela pessoa tivesse esbarrado em você propositalmente para te fazer mal. E na verdade você não consegue parar, olhar e falar assim: caramba, a pessoa esbarrou em mim. Será que ela estava tão desatenta, preocupada com os problemas dela, que ela não percebeu que eu estou aqui? Ou ela não se atentou que ela poderia ter passado de uma outra forma sem esbarrar em mim? Então assim, a empatia ela está presente o tempo inteiro. E por que falar de empatia? Como você percebeu, eu dei exemplos aqui do nosso dia a dia, que eu acho que assim, a empatia ela é uma forma poderosíssima da gente reduzir grandes diferenças, da gente reduzir muitos conflitos que nós temos, de um com o outro, de grupos entre grupos, enfim, grupos menores, grupos maiores. A empatia resolveria muita coisa, mas não temos empatia. E por que não? Antes de responder essa pergunta, eu queria só pontuar aqui a diferença de empatia para simpatia, porque eu acho que a gente às vezes é simpático, a gente sabe ser simpático, mas não é de fato empático. O empático é literalmente, a gente está falando de se colocar no lugar, de se projetar, de mentalizar como o que de repente está passando, né? Colocar hipóteses ali de o que é que está se passando na cabeça daquela pessoa, como é viver a vida daquela pessoa, naquele momento, naquele problema que a pessoa passou. Porque, por exemplo, você trabalha no RH, ou você, enfim, é empreendedor, você tem seu próprio negócio e você tem que demitir uma pessoa. E aí você simplesmente chega e fala assim: olha, não dá mais, pra mim eu tenho outras prioridades aqui na empresa e você não preenche mais o quadro, eu preciso te mandar embora, tá bom? Tchau. É uma coisa. Agora, você virar e falar assim: olha, eu preciso mandar essa pessoa embora, mas de repente ela não tá numa fase boa, ela tem problemas em casa e assim, isso não diminui, não reduz a minha decisão. Eu preciso de fato tomar essa posição nesse momento, independente das questões pessoais que ela tenha. Mas a minha forma de comunicar isso vai ser diferente porque eu estou sendo empática, eu estou me colocando no lugar dessa pessoa e imaginando que ela tendo tantos problemas assim, ou talvez ela tendo dificuldade de aceitar certas falas, eu vou me planejar de uma forma diferente para falar de uma forma que talvez ela entenda melhor, ou que talvez fique mais clara a minha decisão, enfim, que mostre que eu me preocupei também com essa pessoa, ou que eu não tinha outros meios para me preocupar com essa pessoa, que eu precisava tomar uma decisão muito mais baseada em outras prioridades no momento. E não é que eu esteja querendo o mal dessa pessoa, mas é que nesse momento a minha decisão precisava ser embasada em outros aspectos. Entende? Tem uma diferença do ser empático. Mas volta lá, o simpático, ele é um quase lá, mas não é a empatia. Porque, por exemplo, eu peguei uma colinha aqui para explicar um pouquinho melhor. A simpatia, ela tá ligada a uma boa impressão, a uma disposição favorável. Porque tem a ver com esse sentimento de solidariedade, tem a ver com uma boa disposição e empenho para com os outros, que traz essa boa impressão, entendeu? Então é um olhar diferente, mas não eu me projetar no lugar do outro. Então talvez você seja uma pessoa simpática, que se preocupa, mas que não se coloca no lugar do outro. Talvez a pessoa não exista a possibilidade de uma pessoa ser empática sem ser simpática, mas a pessoa possa ser simpática e não empática. Então, eu não cheguei a essa resposta, a uma conclusão sobre isso. E aí a gente vai para um ponto muito legal. Por que é importante ter empatia? Encontrei um texto, eu vou deixar como referência para vocês, que ele fala sobre características das pessoas com pouca empatia. E olha só quais são essas características. Normalmente elas são egoístas, têm pouca humildade, elas não têm filtros
acabam confundindo sinceridade com dizer tudo o que passa à mente. Ela tem dificuldade para compreender o que o outro está falando. As relações com essa pessoa são mais complicadas e tem muito preconceitos. Essa pessoa tende a ter muitos preconceitos. Então, assim, por que falar sobre empatia e por que é importante a gente estimular a empatia? Porque lidar com uma pessoa não empática é muito difícil. Então, se você, mãe, pai, cuidador em geral, tem a possibilidade nas mãos de estimular uma criança a ser mais empática, a olhar para o outro e que ela se projete no lugar do outro, que ela se imagine, que ela entenda a dor do outro e outras realidades que não só a dela, você vai estar fazendo um bem enorme para a sociedade com quem ela vai conviver, mas também para essa pessoa, porque as dificuldades de relacionamento, as dificuldades que essa pessoa encontra na vida são grandes. Porém, a pessoa que não é empática, normalmente ela não se importa tanto. E talvez ela nem identifique que o problema dela é falta de empatia. Ela acaba se tornando arrogante, ela acaba se tornando fria, mas ela não sabe que, na verdade, o problema é que ela não foi habituada e não aprendeu a ser empática com o outro. E às vezes era uma coisa simples que a gente poderia estimular melhor. Bom, eu vou deixar esse link para vocês olharem com calma quais são essas características da pessoa não empática. Que eu achei interessante a gente observar isso no outro e talvez isso até diminuir a maneira que a gente olha para uma outra pessoa, que às vezes está sendo rude com a gente ou está sendo rude com outras pessoas e você não entende por quê. Você acha que é maldade. A gente costuma olhar muito e falar assim, isso é maldade, a pessoa faz isso por maldade. E não é maldade. É uma inabilidade que a pessoa tem. É algo que parece tão simples, é algo que parece até bobo, mas que a gente precisa prestar atenção que isso pode fazer muita diferença mesmo para o resto das nossas vidas. Nas minhas pesquisas para esse vídeo de hoje, eu encontrei também uma matéria falando sobre um estudo de um psiquiatra que eu achei bem interessante destacar aqui. Ele pegou um grupo de pessoas para poder mostrar se a empatia ela poderia ser estimulada ou não nas pessoas. O que ele fez? Com base em estudos de personalidade, diferentes personalidades, ele coletou, juntou um monte de gente e aí dividiu todo mundo em 2 grupos. Num dos grupos, todas essas pessoas, antes é legal destacar isso, todas as pessoas tinham um histórico de serem violentas e agressivas. Só que o que ele fez? Ele dividiu num grupo indivíduos que tinham algum comprometimento cerebral e outro que não tinha nenhum comprometimento cerebral. E a ideia era mostrar se isso, até que ponto dava para se estimular a empatia nos 2 grupos. O grupo que não tinha nenhum comprometimento cerebral, não tinha nenhum fator orgânico para justificar a violência ou a atitude violenta, eles conseguiram desenvolver a empatia. E no grupo que tinha algum comprometimento cerebral, dava para desenvolver, mas era muito mais lento, foi muito mais difícil e não deu para aplicar a todos. O que acontece? O comprometimento cerebral que ele estava apontando eram pessoas que de alguma maneira, por alguma razão orgânica, tinham algum tipo de lesão no córtex pré-frontal. Então, se você entende um pouco mais de medicina, isso faz mais sentido. Para você que não entende, você só vai falar assim, uma área lá do cérebro que zoou com a pessoa, né? Tá, tudo bem até aí, você entender dessa forma. O fato é que ela tem uma predisposição genética a ser violenta. Então fica mais difícil você conseguir colocar empatia para essa pessoa. Você pode até treinar ela para determinadas situações, mas se aparecer algo novo, talvez ela não conseguisse reproduzir uma atitude mais empática, porque ela só tivesse talvez condicionada, o que também é difícil. Talvez ela só tivesse condicionada a reagir a uma situação específica, mas ela não conseguiria realmente aprender aquilo, absorver e reagir conforme o aprendizado, entende a diferença? E é uma coisa legal que essa pesquisa que eu citei aqui respondeu uma dúvida que eu tinha, que era central aqui dessa questão, desse tema. Que era assim, para eu treinar essa empatia, só fazer alguns exercícios ou eu preciso estar de fato ali, eu tenho que estar sofrendo aquela dor daquela pessoa. Eu tenho que estar realmente passando por aquilo. Porque se for assim, eu vou ter que passar por todas as situações do mundo para conseguir compreender o mundo todo. E na verdade não. O que ele mostra é que dá sim para eu treinar com alguns exercícios simples de me colocar. Como é me colocar no lugar do outro, como é entender essa questão sem necessariamente eu ter que viver aquilo. Mas é óbvio que aquilo que eu também vivi vai ser diferente. Se eu tive um filho
que passou por uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, ainda muito pequeno, que colocou a vida dele em risco, enfim, eu vou saber o que é essa dor, a angústia e a preocupação toda que é, enfim, até tudo se resolver bem. Se eu não passei por isso, quando eu conversar com uma mãe que passou, eu posso imaginar, mas eu não consigo saber o que é. Sabe quando alguém fala assim pra você, mas só quem é mãe sabe? Dá pra gente projetar algumas coisas, dá pra gente imaginar e usar outros fatores próximos da nossa realidade. Mas é óbvio que quem passou entende melhor, entende com outro olhar. É diferente de, por exemplo, eu falar de uma pessoa que foi capacitada para fazer leituras, por exemplo, um psicólogo, que ele tem que saber fazer uma leitura de um todo da pessoa. Então quer dizer que o psicólogo que não tem filhos, ele não vai saber lidar tão bem com uma pessoa que tem questões sobre paternidade e maternidade? Não, ele é capacitado para aquilo, para fazer uma leitura do todo da sua vida. A sua vida não se limita à maternidade ou paternidade. Então, não quer dizer que se ele não tem filho, se ele não é pai, se ela não é mãe, ela não pode te orientar, ela não vai fazer um bom atendimento com você. Não é isso. Mas agora, a gente falar no dia a dia, como você lidar com o outro, com o seu vizinho, com o seu familiar, com o seu colega de trabalho, com seus amigos, o fato de você não ter as mesmas vivências que ele, pode sim fazer diferença. Você pode se projetar, mas você não vai ter a mesma vivência. Mas não quer dizer que não dá para treinar ser mais empático. Então, se você não tem isso, se você se identificou com o que eu falei aqui e percebe que você tem essa dificuldade, talvez você possa trabalhar isso. Talvez agora você sabe, né, que você pode melhorar isso em você e que isso pode fazer diferença nas suas relações, na forma que você se relaciona com os outros, de ter uma vida mais tranquila. Bom, enfim, gente, era pra ser um tema rápido, eu acho que eu falei até pra caramba. Eu vou deixar aqui os links de referência pra vocês pesquisarem, se aprofundem no tema. A discussão está aberta, como eu sempre digo, então tenta trazer aqui pra vocês mais dúvidas, outros comentários, pra gente continuar esse diálogo aqui, tá bom? Se quiser também, vai nas redes sociais, deixa lá mensagem no privativo ali pra gente, no privado, pra gente ir comentando e interagindo sobre esse assunto, tá bom? Obrigada a você que assistiu até aqui, até uma próxima, beijão e tchau, tchau. Algo nesse sentido pra... Me perdi porque eu tava falando isso. X. Peraí, volta. Indivíduos, né? Ah, que saco. Vocês estão aí ainda?